São 9h38, 9h38. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a professora Nadir, também a psicóloga Ionara da Silva. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é sobre hiperatividade ou criatividade. Eu vou conversar primeiro com a professora Nadir. Bom dia, professora Nadir. Bom dia, Andréia. Bom dia aos rádio ouvintes. É um enorme prazer estar aqui novamente. Parabéns pela iniciativa da rádio, da CUT, por estar trazendo e debatendo esses temas aqui na rádio. Professora, primeiramente, fala um pouquinho pra gente do seu currículo. Qual que é a sua formação? Bem, eu sou graduada em História. Sou especialista em História e Região, especialista em História da Educação Brasileira, mestre em Educação e agora aspirante a doutora em Filosofia. Bom currículo, né? Caprichado. Converso também com a psicóloga Ionara da Silva. Bom dia, doutora Ionara. Bom dia a todos. Fala um pouquinho também pra gente da sua formação. Eu sou formada em psicologia, tenho especialidade em psicoterapia breve com enfoque psicanalítico, em ludoterapia também. Eu tenho pós-graduação em gerontologia e também eu faço trabalhos com crianças com dificuldades de aprendizagem também, desde com criança, desde com adulto. Então, eu tenho essas especialidades. Legal, bacana. Doutora Ionara, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é criatividade ou hiperatividade. Lembrando a todos os ouvintes, se você tiver alguma pergunta, encaminhe aqui para a Rádio Liberdade FM, através do 3268-3499, onde você fala com a Ana Paula, ou então no 8814-0714, através do nosso WhatsApp, tá certo? Primeiramente, doutora Ionara, falando sobre criatividade, sobre hiperatividade, quais são os indícios de uma criança de fato hiperativa? Existe algo que a gente precisa pensar, que muitas vezes o diagnóstico é errado, tá? Eles falam que é hiperativo, mas é falta de limites da família. Tá? Então isso é uma das coisas importantes para a gente pensar. Mas o hiperativo mesmo existe, tem com déficit de atenção ou com impulsividade. Tem dois tipos, né, de hiperatividade. E a criança ela não consegue ficar parada, ela não consegue assistir quase TV, ou mesmo, mas ele consegue jogar videogame. Videogame consegue porque é alguma coisa interessante que ele gosta, né? Mas mesmo assim ele fica jogando videogame, ele fica de pé, ele fica, né, pulando, jogando, ele não consegue ficar parado, tá? A hiperatividade, ela é hereditária, ela precisa ter na família alguém, tá? Tanto pelo pai ou pela mãe, mas é hereditário. Não tem cura também, não tem cura, porque não se cura isso, né? A gente tem que quanto melhor emocionalmente ele estiver, mais ele vai conseguir controlar toda essa dificuldade que ele tem em ficar tranquilo, porque ele não consegue ficar parado esperando na fila também, né? Ele não consegue, normalmente ele faz várias atividades ao mesmo tempo, então ele é impulsivo, ele não consegue, quando tem impulsividade, ele não consegue esperar a vez dele para falar, ele fica muito ansioso, então a pessoa nem terminou de falar ainda, ele já responde, né? Ele não consegue esperar a vez dele, tá? E às vezes, quando tem a desatenção junto, aí ele não consegue ficar por muito tempo prestando atenção, ele não consegue. Às vezes as pessoas acham assim que ele não está nem escutando, que ele está no mundo da lua, né, pensando em outras coisas, mas é porque causa da dificuldade dele. Então a gente tem que fazer um trabalho para que amenize isso e ele consiga conviver e ele se tranquilizar mais. E, por exemplo, nós podemos, alguns pais podem confundir o excesso de criatividade, por exemplo, com a hiperatividade. Quando a criança quer criar muitas coisas, imagina muitas coisas. Não, a hiperatividade é totalmente diferente, né? A criatividade, uma criança criativa, ela vai conseguir criar, mas ela consegue ficar quieta, criando, ela consegue ficar horas uma fazendo. Diferença bem grande. É uma diferença bem grande. O hiperativo, ele pode ser criativo também,
tá? Mas a hiperatividade, a criança, ela não consegue. Aquela criança que tá sentada aqui, tá com as pernas pra cima, tá se jogando, não consegue. Aí fala, mas fica calmo, né? As pessoas falam, senta, fica parado. Mas ele não consegue. Ele fica um segundo, daí a perna tá batendo, as mãos tá mexendo, ele tá se jogando, né? Então, na sala de aula, ele não consegue ficar sentado, ele fica alguns minutinhos ali, já vai para um lado, vai para o outro, já conversa, já puxa cabelo de um, já conversa. Então, são crianças que os professores têm bastante dificuldade para lidar, né? Não só os professores, como a turma toda dentro de uma sala de aula, e os pais também, porque os pais, eles ficam cansados, né? Porque com a hiperatividade, enquanto é criança, ela é muito mais forte. Quando eu disse que não tem cura, né, é em relação a isso. Na vida adulta, nós aprendemos a controlar mais, tá? Então, a gente consegue ter uma vida normal, né? Conseguindo trabalhar, tudo. Quando a hiperatividade é muito grande, eu conheço pessoas que, mesmo trabalhando, assim, não consegue se concentrar por muito tempo, às vezes não consegue se manter no emprego também, por causa disso, porque tem que ficar sentado, depende do tipo de emprego. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, a gente precisa descobrir qual é o melhor caminho de profissional para ele, conforme as características dele. Um lugar sentado, fechado, que nem aqui, vamos colocar assim, um hiperativo não consegue ficar, né? Sozinho, né? E ainda mais só falando e sentado. Não consegue, então precisa ir a campo, fazer alguma atividade onde ele vai gastar energia, né? Que ele pode andar para lá, para cá, né? E conversar com muitas pessoas. Então, esse é um tipo de trabalho para uma pessoa hiperativa. Já que nós falamos do professor, hoje é o dia do professor, parabéns, professora Nadir, pelo seu dia. A ideia de criatividade, ela deriva da capacidade da criança criar, imaginar, sonhar. Você acha que essa capacidade precisa ser estimulada hoje em dia nas nossas crianças, professora Nadir? Bom, primeiramente, parabéns a todos os meus colegas professores, né? Hoje é nosso dia, aliás, todos os dias é nosso dia, mas hoje é um dia especial, então parabéns a todos pelo belíssimo trabalho que desenvolvem na sociedade. Então, Andréia, a criança por si só, ela é um ser criativo, ela é um ser sonhador, é um ser que brinca com a imaginação. Então, desde a infância, os jogos infantis, por exemplo, eles são jogos que preparam a criança para o mundo adulto. E geralmente, nesses jogos infantis, a criança, ela está imitando os adultos, né? As primeiras referências de mundo, então, sendo os pais, os familiares, né? Por exemplo, quando ela brinca de casinha, ela está criando, ela está imaginando, ela está imitando a mãe dela, está se preparando para esse mundo adulto. Quando brinca com o carrinho, por exemplo, está aí se preparando para ser o futuro motorista. Eu acredito que atualmente, mais do que nunca, sim, nós precisamos estimular a capacidade criativa. Porque hoje a criança, na maioria das vezes, é óbvio que isso não é geral, mas na maioria das vezes, ela tem recebido tudo pronto. Hoje a gente vive num mundo em que o consumismo e a pressão da mídia ela é muito grande sobre a criança, né? Os consumistas hoje, eles têm sido preparados desde a infância. Então a criança, ela é bombardeada com essa propaganda consumista. Às vezes é assustador a gente chegar em algumas casas, né, e perceber a quantidade de brinquedos que algumas crianças têm em casa. Assim, eu já cheguei a ver uma quantidade absurda, assim, de um cômodo da casa repleto de brinquedo. Então, assim, a criança, ela recebe tudo pronto, ela fica muito tempo na frente da televisão, até por conta da carga horária dos pais no trabalho. A criança cada vez mais tem ficado na frente do computador, nas redes sociais, e a televisão, o computador, o receber tudo pronto, em alguma medida acabam embotando o cérebro, embotando essa criatividade. Então, mais do que nunca, a gente precisa estimular essa criatividade, porque muitas vezes os pais, na sua ausência, procuram compensar a sua ausência com bens materiais, mas a criança, ela precisa de mais que isso. Quantidade não é sinônimo de qualidade. A criança, ela necessita da presença, ela necessita do acompanhamento, né? Então, a criatividade, ela precisa ser estimulada, ela precisa ter um ambiente que propicie
o seu exercício, né? Afinal de contas, é a curiosidade que move o homem. E a curiosidade, eu acredito que seja a irmã da criatividade, né? Então é preciso estimular sim nas crianças, é preciso criar ambientes propícios a isso, onde ela possa exercitar a curiosidade, exercitar a criatividade para que ela consiga ser um adulto melhor. Eu gostaria de relatar, nós temos um projeto aqui da Academia Cultural de Santa Helena, onde as crianças elas devem desenhar o que representa a primavera em Santa Helena. E algumas crianças nos relataram que eles não sabem desenhar. Está faltando, que estímulo que está faltando para que essas crianças voltem a desenhar, voltem a pintar, a colorir, enfim, a ser criativos. Até mesmo que nem no consultório eu faço avaliações, né? E a gente avalia a questão da motricidade fina das crianças, que idade que elas têm, tudo. A maioria, olha, a grande maioria mesmo, elas estão abaixo do que é esperado para a idade delas. Exatamente por isso, porque elas não são estimuladas a questão da motricidade, brincar, montar, recortar, pintar mesmo, desenhar. Então, assim, isso é muito importante e se perde e os pais acabam não deixando. É muito mais fácil deixar na TV, né? Ou brincando sozinho lá, né? Sem você ver, porque é importante você ensinar também a criança a brincar, né? Estar junto, até observar que formas, se essa brincadeira é agressiva, se não é, porque às vezes, né? Se você começa a observar e a criança começa a matar muito na brincadeira, a ser agressiva, a bater, a jogar os brinquedos, tudo. Então aí já tem algo errado. Então, muitas vezes é um ambiente em casa, né? É o que ela percebe em casa ou em algum outro lugar que está acontecendo e por isso que ela brinca dessa forma. Então, assim, criança que é agressiva nas brincadeiras, é muito importante que os pais observem, muitas vezes busquem ajuda psicológica porque algum problema tem, tá? Então, é das coisas para os pais observarem. Interessante essa observação, Andréia. Na escola, a gente consegue observar isso também. Muitas vezes a criança ela vem para a escola com uma insegurança muito grande. Quando você propõe uma atividade, para alguns deles, a primeira coisa que fala é: eu não sei, eu não consigo. Então, o que está faltando? Essa criança, ela está se sentindo insegura e ela está precisando ser estimulada também nesse sentido, para que ela se sinta segura. Porque será que existe um jeito certo de desenhar? Será que existe um jeito certo de pintar? Né? Tá aí, então, fica uma questão, né? E nesse sentido, eu acredito que a curiosidade ela precisa ser estimulada, porque realmente não tem um jeito certo para desenhar ou para pintar, né? É preciso que a criança consiga colocar no papel aquilo que ela está sentindo, independente da forma que ela fizer isso. Quando a doutora Ionara falou pra gente da criança brincar sozinha, da criança aprender a montar, a desenhar, a pintar, e isso deve ser estimulado não só na escola, mas também com a participação dos pais. Porque é importante a criança brincar, porque a criança ela gosta de brincar sozinha também, mas não só sozinha, tá? Os pais eles precisam estar juntos e não deixar a criança jogada no canto ali, brincando e eles assistindo, tá? É importante que participe, que monte, que ensine a montar, que esteja participando. Ah, mas eu estou cansado. Os pais falam: eu estou cansado, chego em casa, né? Não tenho tempo e ainda. Mas assim, se você ficar 15 minutos, já é o suficiente. Você já está dando atenção para o seu filho. Desligue a TV. As pessoas assistem muito TV. Os adultos mesmo só assistem novela o tempo todo, né? Ou jornal, ou futebol o tempo todo. E aí não tem tempo. As pessoas estão, inclusive, almoçando na hora das refeições, assistindo TV. Isso não pode acontecer. Aí acontece também de que nem sentam em redor da mesa também para fazerem as refeições. Cada um senta em um lugar da casa, na frente da TV, na frente do computador e todos separados. Isso não pode. A família ela precisa estar unida e a questão das refeições é o principal. Então desliga computador, desliga a TV.
senta todo mundo em redor da mesa, come, conversa, pergunta como é que foi o dia, sabe? Nada de brigas durante, né, as refeições também. É conversar e ter um clima bom. E não comer rápido também e sair correndo. Isso também não adianta, né? Almoçar em 5 minutos e sair correndo. Então a gente precisa ter esses momentos. Quando fala que os pais precisam estar presentes na vida dos filhos, não significa que tem que parar de trabalhar, que tem que parar de fazer as coisas, mas ter momentos agradáveis com eles. E isso não está acontecendo. Por isso que muitas vezes a questão mesmo da hiperatividade ou da criatividade, as pessoas estão se confundindo muito, né? A hiperatividade muitas vezes é falta de limite, porque a criança ela quer chamar a atenção dos pais. Como esses pais não olham para eles vão chamar a atenção de uma forma agressiva. A gente diz assim, é uma atenção negativa, tá? Mas é uma atenção. Então, é algo que fala assim, ó, por favor, olhe pra mim. E os pais continuam. Eu vejo assim, muitas vezes, né? Quando a gente sai, tudo a ver, a criança, ela faz de tudo pra chamar atenção, né? Grita, bate nos outros, tudo, e os pais ali parados, sem fazer nada, não olham. Daí só fala assim, fulano, não faz isso. Então, assim, não coloca um limite, fala assim, vem cá, senta aqui, você não pode fazer isso, não pode bater no seu colega, sabe? Converse com eles, coloque limite, então não, se você não sabe brincar, vai ficar sentado aqui até você aprender a brincar com seus colegas. Então assim, só que é mais fácil você deixar eles destruir tudo, né? Destruir o ambiente onde estão, do que você colocar um limite. Então os pais são muito responsáveis. E muitas vezes não é hiperatividade, tá? Hiperatividade não é muito. Tá? Eu mesmo, de 10 pacientes, eu acho que se tem 2, 3 hiperativo mesmo, né, que a gente diz de carteirinha mesmo, é muito. O restante é falta de limites. E de atenção dos pais. De atenção, porque quando é falta de limites, falta atenção. Os pais acham que isso tá dando atenção, né? Você deixar seu filho fazer tudo, né? Dando tudo o que ele quer, não falando não pro seu filho, mas isso na verdade, ele associa como falta de afeto e não como amor. E essa rotina das crianças em casa, na escola, elas influenciam para esse estado hiperativo da criança? Sim, né? Porque se ninguém dá bola, eles vão chamar a atenção, eles precisam de atenção. Então eles vão ficar quebrando as coisas, subindo nas coisas para alguém falar, olha, né? Parem de fazer isso. Mas é a forma deles de querer afeto. E essa questão da afetividade que você fala, da presença dos pais, ela é extremamente importante. Na escola a gente vê com bastante frequência criança que se recusa ao toque, ao abraço, né? Você percebe que isso é uma coisa que ela traz de casa, porque ela não está acostumada a receber carinho, ela não está acostumada a ser pega no colo, a receber abraço, a receber um elogio, né? E ela acaba se tornando um ser humano muito rígido, muito duro. Às vezes, nesses casos, você leva um ano inteiro e às vezes mais do que um ano para fazer com que a criança comece a aceitar um abraço dentro da sala de aula. Então isso é muito importante também e acaba contribuindo muitas vezes para que a criança seja indisciplinada lá na escola. E a gente vê que também tem algumas crianças muito carentes também, né? Depressivas mesmo. Da própria família, que às vezes buscam no professor aquele carinho que não tem em casa. Olha, eu atendo bastante crianças com depressão infantil, tá? Então a depressão também não é só em adulto. Muitas crianças hoje estão depressivas. Então o que está acontecendo para que crianças, né, estejam depressivas dessa forma? Então é algo para os pais pensarem e também modificarem um pouco. Porque normalmente quando uma criança é depressiva, um dos pais é depressivo também. Então muitas vezes os pais precisam buscar ajuda para conseguir dar afeto. Porque quando se está deprimido não consegue dar um afeto adequado para a criança também. E aí ela também começa a ter essas dificuldades de relacionamento, tudo. Então, é algo para que a gente busque ajuda e realmente melhore todo o ambiente, em casa, na sociedade, em tudo, na escola. Um tema pra gente discutir aqui num próximo assunto, né, Yanara? É, isso mesmo. Sobre a depressão infantil. Falando agora sobre a criatividade, professora Nadir, de que modo a educação formal, a educação nas escolas,
essa educação, ela dá conta de estimular a capacidade criativa das nossas crianças na nossa atualidade? Eu acredito que existem iniciativas, existem esforços constantes dentro do espaço escolar para estimular a criatividade. Inclusive, existem espaços escolares que são mais propícios ao exercício da criatividade, onde se desenvolvem projetos lúdicos, práticos com esse objetivo. E aí, em relação à pergunta, se a escola dá conta ou não dá conta, bom, existem também motivos que fazem com que hoje, na atualidade, o sistema de ensino, ele também deixe a desejar nesse sentido. E eu falo isso com experiência, porque eu já dei aula desde o CMEI até a universidade. Eu já passei por todos os níveis possíveis e modalidades de educação. Então eu conheço a realidade lá do CMEI, eu conheço a realidade das séries iniciais do ensino fundamental, das séries finais do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade. E assim, o sistema de ensino, na minha concepção hoje, ele precisa de uma séria reavaliação, precisa de uma disposição dos governos e da sociedade para que ele possa atender com satisfação as demandas do século XXI, né? Se você for fazer uma análise histórica da escola, você não consegue perceber muitas mudanças estruturais, né? No sentido de que a escola tenha conseguido acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas do último século, do século XX, né? Então, existem muitos motivos que inibem o desenvolvimento satisfatório da criatividade na escola. Então, desde questões da infraestrutura até questões de concepção ideológica, política e filosófica que norteiam as atividades pedagógicas. A constituição de muitos espaços escolares, por exemplo, aquele sistema de escola tipo presídio, com um grande corredor e as salas de aula do lado. Calor, falta de ventilação, barulho, falta de espaços amplos e adequados para que a criança possa interagir, vai somando para o baixo desempenho de todo mundo, né? Então, são questões de infraestrutura que muitas vezes inibem o desenvolvimento da criatividade. Uma outra questão, por exemplo, que a gente discute na academia, que é a divisão seriada da aprendizagem, né? Isso acaba impedindo que os mais novos, por exemplo, aprendam com a experiência dos mais velhos e vice-versa, porque daí cada faixa etária fica fechada ali na sua sala de aula, né? Os tempos de convivência não são muito, acaba prejudicando um pouco, porque se houvesse uma convivência maior entre as faixas etárias, eles poderiam estar trocando experiências uns com os outros, né? A ausência, por exemplo, ou precariedade de materiais pedagógicos, lúdicos, equipamentos, ferramentas digitais, laboratórios, né? Profissionais preparados, por exemplo, para trabalhar com a informática adequadamente nas escolas, acabam também contribuindo para essa inibição do desenvolvimento da criatividade. Uma outra questão importante que deve ser ressaltada também é a questão dos currículos conteudistas, né? Existe uma pressão permanente para que se vença os conteúdos durante o ano. E aí a gente fica ali pressionado para vencer o conteúdo e muitas vezes acaba deixando questões primordiais em segundo plano, né? Outra questão, salas superlotadas. Muitas vezes você está ali na sala de aula com 20, 30, dependendo da modalidade de ensino, 40 alunos. Então é uma luta diária para você manter condições mínimas de disciplina e organização, para conseguir minimamente vencer o conteúdo. E assim, onde que fica a criação, onde que fica a inovação, acabam ficando em segundo plano, porque a prioridade muitas vezes é manter a disciplina da sala de aula para você conseguir minimamente passar o conteúdo. E se tiver 2 hiperativos nessa sala, então? Se tiver um hiperativo na sala, já vai ser assim um trabalho de super-herói, porque o hiperativo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com criança hiperativa. Assim, eu percebia bastante criatividade no menino que eu trabalhei, assim, uma disposição muito grande, mas infelizmente o sistema não dá conta de atender a necessidade dele. Ele precisa de muito mais do que a gente podia oferecer naquela sala de aula. Nós temos algumas escolas do nosso município que oferecem alguns projetos extracurriculares.
Você acredita que a relação com a natureza, com a arte, projetos diferenciados, são estratégias para uma infância mais tranquila e atenta? Sim, com certeza. Eu acredito assim que é urgente a gente repensar as condições estruturais que embasam o sistema de ensino, né? Por exemplo, quantas vezes dentro do espaço escolar, pensando em questões estruturais, se pede a opinião da criança? Né? A criança, muitas vezes, ela não tem voz, ela não tem espaço para participar de tomadas de decisões. Então, eu acredito que deva-se começar por aí. Historicamente, a criança ela é vista como um ser incapaz, né? Mas ela não deve ser encarada desse jeito. É preciso criar espaço, né, dentro da escola, para que ela consiga desenvolver esse senso de responsabilidade desde cedo. E isso inclui a tomada de decisões. A criança ela também precisa ter espaços onde ela possa ser consultada sobre as questões do espaço escolar. Isso é muito sério. Existem experiências, a gente conhece experiências de espaços escolares, como por exemplo na educação do campo. Hoje a criança ela tem sido levada em conta para discutir essas questões, para tomar decisões. E isso só ajuda ela a melhorar. Agora, em relação aos projetos que vêm sendo desenvolvidos no município, sim, André, eles são extremamente importantes. Basta a gente conversar com alguns diretores que participam desses projetos, para você ver o quanto as crianças, os jovens, os adolescentes, eles conseguem melhorar, fazendo essas atividades de contraturno, e que muitas vezes elas são relacionadas às artes, né, à criatividade, a criação, né? Então isso com certeza reflete também no desempenho dela na escola, mas não só isso. O principal é que reflete para ela se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais livre, né? Que é o mais importante. E mais feliz. E mais feliz, é isso mesmo. E mais feliz. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte. Meu afilhado não para quieto. Pode apanhar que não sossega. Corre, pula. E nas escolas, as professoras dizem que ele também é assim. Ele é hiperativo? Como acalmá-lo? A Tânia quer saber. Olha, a probabilidade é bem grande que seja, tá? Mas precisa ser feita uma avaliação para que a gente feche o diagnóstico. A gente não tem como dizer assim, é ou não é assim, sem conhecer a criança, sem observar e sem fazer alguns testes também para a gente fechar o diagnóstico. Mas a probabilidade é bem grande. O bom seria que ela buscasse fazer uma avaliação psicológica para ver, para que daí o psicólogo ele possa dar toda a orientação, né, de como é a melhor forma de acalmá-lo também, o que pode ser dado. Existe até medicação que normalmente se dá, mas muitos pais optam por não dar, tá? Que é a Ritalina. Ela é muito usada, só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Muitas vezes a criança depressiva, ela pode aparentar uma hiperatividade. Tá? Então ela fica inquieta por causa da depressão. E a Ritalina, que é dado para hiperatividade, se for uma pessoa depressiva em vez de hiperativa, ela pode pensar em suicídio e pode ficar muito mais deprimida. Então a gente precisa ter um cuidado bem grande. Por isso tem que ser feita uma avaliação, fechar realmente o diagnóstico, porque muitas vezes pode ser até mesmo depressão ou outra coisa, tá? E tem essa possibilidade da medicação, porque a medicação ela faz efeito entre 4 a 6 horas, se toma só para ir para a escola, porque se tiver atrapalhando muito a questão escolar, se toma só nesse período. E aí depois se para de tomar, né, durante o dia, porque ele só faz efeito ali, ele consegue se controlar um pouco mais. Mas também tem florais de Bach, que são naturais também, que muitas pessoas acabam usando. Tem água de melissa também, tem coisas da pastoral. Então as pessoas utilizam muitas coisas naturais também, tá? Mas o tratamento psicológico, ele é essencial. Primeiro para ver o que é que está acontecendo para essa criança ser tão ativa dessa forma e mesmo apanhando, né, não conseguindo se controlar tudo. Então alguma coisa está errada, tá? Então a gente precisa avaliar. Então seria bom que ela buscasse fazer uma avaliação com um psicólogo para ver e realmente se é uma depressão, se é uma hiperatividade, se é falta de limite, se é uma forma de chamar atenção. Então assim, aí fazer o tratamento adequado, tá? Porque normalmente a hiperatividade está junto à baixa autoestima.
tá? Então ele acaba se achando, porque recebe muito xingão, né? Muito assim, porque você é isso, porque você não para quieto, porque aí, né? Então, a baixa autoestima é uma das coisas principais na hiperatividade, por isso do tratamento psicológico. E essas são as crianças da nossa nova geração, o futuro da nossa sociedade. É possível ser otimista em relação a isso? E os pais devem estimular em suas crianças, o que os pais devem estimular em suas crianças para possibilitar um futuro de paz e de desenvolvimento? Primeiramente, os conceitos morais, tá? Esse é o principal para que os pais possam passar para os seus filhos, do que é certo, do que é errado, né? Eu sempre coloco assim, não adianta você falar assim, olha, você não pode mentir, meu filho, mas daí chega a vizinha, daí o pai fala, ou a mãe fala assim, olha, né, fala que a mãe não tá, né? Tá mentindo, você tá ensinando o seu filho a mentir. Então, o exemplo é a primeira coisa, né? Então, não fui em tal festa, não fui porque eu não quis ir na festa lá. Aí fala para o filho ver a mãe falando, daí, ou o pai falando para as outras, porque eu estava muito doente, por isso que eu não fui. Tá mentindo, tá? Você precisa ensinar conceitos corretos do que é certo, do que é errado. Se você não foi, olha, não deu para ir, né? Não pude ir e pronto, né? Ou chegou uma vizinha que você não gosta, vai lá, conversa e fala assim, olha, né, eu tô ocupada, agora eu não posso, né? Então, assim, você precisa aprender a lidar com as situações e aí sim passar as coisas certas para os seus filhos. Porque os conceitos morais, eles vão levar para a vida inteira. Eu sempre falo assim para os pacientes, né? A gente só vai ver na adolescência se você fez certo com o seu filho ou não. Tá? É na adolescência que você vai ver se você colocou os limites certos, se você não colocou, tudo. Porque aí ele vai mostrar o que ele aprendeu, tá? Então, por isso, a importância dos pais serem mais corretos, tá? Serem pessoas mais certas também, a questão da corrupção mesmo, né? Do roubo, tudo, né? Vou colocar outro exemplo. O meu filho não pode roubar, mas eu vou no caixa do mercado, a moça dá um troco errado, eu vejo e fico quieta e vou embora, tá? O filho vê, né? Tá vendo que você está roubando, porque esse dinheiro não é seu, tá? Que é seu, é seu. Se for R$1 ou 5 centavos que deu de errado de troco, você vai lá e você devolve. Isso são conceitos morais, tá? E é isso que você precisa passar para o seu filho, do que é certo e o que é errado. Porque são nessas pequenas coisas que você vai ensinando para o seu filho, para depois, na vida adulta, são coisas maiores, não são mais coisas pequenas, tá? Então, por isso que a gente precisa ensinar para os filhos, para que eles possam ser mais felizes, que eles possam buscar ser corretos com os colegas, não bater no colega, não pegar o brinquedo do outro e quebrar, sabe? São coisas que você vai ensinar aqui na vida adulta. Então, eu não vou pegar objetos que não sejam meus, eu não vou bater, né, na mulher que eu estiver. Então, assim, são coisas que eu vou aprender e que eu vou passar para a vida adulta. Então, os pais são responsáveis pela educação dos filhos e não somente a escola, porque os pais passam muito para a escola, né, de que a escola que tem que ter esse dever. A escola não tem esse dever, é dever da família. A escola, ela tem o dever de educar, no sentido, né, da aprendizagem das coisas. Ler, escrever, né? Isso, saber os conteúdos. Agora, a boa educação é dos pais. E muitas vezes os filhos o que aprendem em casa levam para a escola, né? Sim, com certeza. Muitas vezes você vê, assim, quando você conhece a família, você vê o reflexo dos pais na criança. Então não adianta se iludir. O que a Ionara fala é extremamente importante. Mais vale um bom exemplo do que 1 milhão de conselhos furados. Ele se pauta no exemplo. Não adianta você dizer uma coisa e fazer outra, porque o que ele realmente vai ficar para ele é o exemplo. É a sua prática. Então eu acho muito interessante, tem o Paulo Freire, ele fala alguma coisa nesse sentido, que o nosso discurso, ele não pode diferir da nossa prática, porque senão ele vira verbalismo puro, né? Então a nossa prática, ela tem que ser coerente com o nosso discurso, para que realmente a criança consiga aprender esses conceitos e esses valores que a Ionara mencionou. Falando ainda sobre a criatividade da criança, nós falamos um pouquinho sobre essa relação mais próxima com a natureza e com a arte, que também são estratégias para que a criança seja mais criativa e mais atenta.
Sim, com certeza. É aquilo que a gente falava no início. Menos brinquedos prontos, menos televisão, por favor, menos redes sociais, maior presença dos pais, mais olho no olho, mais carinho, mais atenção, mais participação. É tudo isso que vai fazer diferença. Mais contato com a natureza, isso é muito importante, mais contato com a arte, mais criação. A gente vê na escola que quando você faz alguma atividade diferente, que envolva pintura, que envolva tinta, que envolva teatro, que envolva dança e artes em gerais, as crianças ficam enlouquecidas. Por que elas ficam enlouquecidas? Porque geralmente esses conteúdos não são aqueles que ocupam maior espaço dentro da escola. E realmente esses conteúdos fazem sentido para a criança, porque ela tem necessidade de criar, ela tem essa necessidade de experimentar, de imaginar. Mas isso, como a Ionara menciona também, não é somente dever da escola. Né? Porque muitas vezes dentro da escola a gente fica com eles 4 horas por dia, as outras 20 eles ficam em casa. Então a casa, ela também tem que criar esse ambiente propício para criação, para arte. E principalmente, que nem você estava colocando, a gente precisa ter horários de estudo em casa, que a maioria dos pais não coloca o horário de estudo. Tem que ter um horário de estudo para a criança. Porque ele já está na escola. Está na escola, mas ele precisa estudar também em casa. Então, assim, de preferência, é sempre o mesmo horário para a criança ela se adaptar a isso. Ela sabe, vai ser 2 horas da tarde, das 2 às 3 você vai... não tenho tarefa, porque daí eles começam até a esconder as tarefas, né? Não tenho tarefa, então vai ler, né? Vai ler, vai fazer alguma atividade em relação à aprendizagem, tá? Outra coisa também é determinar o tempo. Os pais precisam determinar o tempo que vai ficar no computador, tá? Eu tenho pacientes que já estavam tendo até uma esquizofrenia em relação de tanto ficar no computador, não conseguia mais ter contato com outras pessoas, porque passava o dia inteiro no computador, tá? Então não pode, 1 hora, no máximo estourando 1h30 no computador. O restante ele tem que fazer atividade física, ele precisa brincar também, ele precisa fazer horário de estudo, ele ia ter que ajudar em casa também, sabe? Então ele tem muitas coisas, tem que conversar, tem que brincar, tem que fazer muitas coisas, e não só no computador, tá? E a criança esperneia, né? Ela briga, ela chora, que não quer, né? Que quer ficar no computador ou na TV, mas os pais têm que colocar limites. É esse tempo e pronto. Né? Aí o que acontece? Ela passa o tempo todo em casa, na frente do computador, adivinha onde que ela vai extravasar? Na escola. Dentro da sala de aula, na escola, né? Aí como é que se dá conta de atender, de repente, 20 crianças assim dentro da sala de aula? Então agora o contato com a natureza, nesse sentido, ele é muito importante. Isso. Inclusive fica a dica. Nossa, em Santa Helena a gente tem espaços tão bonitos. Tem, por exemplo, o espaço do balneário, tem gramado, árvore, passarinho, água, né? De tardinha, é uma coisa tão simples de fazer. Pega o seu filho, coloca seu filho na bicicleta, coloca no carro ou mesmo caminhando, leve-o até a praia, leve-o até a praça, deixe ele correndo solto, tenha esse contato, né, com a natureza. Inclusive, que nem no município teve no final de semana os desbravadores, tem os escoteiros também. Então, assim, isso é importante que os pais, e é de graça, gente, né? Não precisa pagar nem nada. Então, assim, eles possam levar. Os desbravadores, se eu não me engano, é no domingo, e os escoteiros é no sábado à tarde, e os desbravadores é no domingo de manhã. Então, assim, busquem, vão conhecer, os pais podem conhecer. Isso são atividades interessantes. Você viu a disciplina que eles têm, né? E isso é muito importante. Tá? Então busquem, façam coisas, atividades, jogue futebol, coloque na escolinha de futebol, coloque em várias atividades. Então eu vejo assim que a gente chegou num ponto, numa encruzilhada em que a gente precisa se decidir. O que a gente quer pra gente, o que a gente quer para os nossos filhos e para a nossa sociedade? Será que é mais importante o ter ou o ser? Né? Eu acho que é uma pergunta que dá para deixar para reflexão agora. Eu acho que assim, nós já puxamos a orelha dos pais, né? Já demos as dicas possíveis para os pais. Na questão dos desbravadores, gente, amanhã nós teremos uma entrevista com o pessoal dos desbravadores falando e contando um pouquinho sobre o projeto. Os pais que se interessarem, ouçam amanhã às 9h30 da manhã. Nós estamos aqui com o nosso tempo já acabando. Gostaria de agradecer a Nadir, agradecer também a Ionara pela participação
participação aqui na Rádio Liberdade FM. Muito obrigada. E, é claro, deixo o convite aberto para que a gente possa retomar esse assunto numa próxima pauta. Obrigada. E obrigado aos ouvintes também e a vocês da rádio. Obrigada, Andréia, pelo espaço. Obrigada aos ouvintes. E assim, gente, em Santa Helena tem muita natureza, tem muito espaço. Deixe as crianças respirarem, é muito simples. Tira ela da frente do computador e deixe-as respirarem um pouco. Brinquem, né? Brinquem. 10 horas e 17 minutos. É o seu som, a sua rádio Liberdade. Sucesso.